Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aí, né? Já se inscreve no seu canal. Aqui eu falo de empreendedorismo, aqui eu quero trazer assuntos, vídeos, conteúdos que eu estou sempre assistindo sobre negócios. E o vídeo de hoje a gente vai reagir aqui, né? Esse vídeo aqui de um casal que fala da franquia. Hoje eu não vou interromper como eu interrompi no vídeo anterior que muita gente falou, mas o vídeo ficou muito bom, tá? E vamos acompanhar aqui comigo, já fica ligadinho no vídeo, tá? É isso aí, vamos lá, dá o play aqui, né? Cacau Show e Go Coffee. Nunca entre numa franquia dessas da família italiana. Vamos se inscrever aqui, dar o curtir e vamos dar o play aqui. Eu vou colocar na velocidade 1.5 para ficar um pouco mais rápido esse vídeo, tá? Vamos dar o play, velocidade de reprodução 1.5, play. Até agora de vocês, eu queria mostrar cada pedacinho, né, das nossas conquistas. Não foi fácil, foi muito difícil chegar até esse momento. Então, apresento para vocês a minha mais nova loja, a franquia Go Coffee. Bora comigo. Bom, esse aí com cara de broa sou eu, pensando em tudo aquilo que aconteceu nesses últimos 2 anos. A gente fica pensando o que a gente poderia ter feito de melhor e o que a gente poderia ter feito de diferente. Mas essa resposta a gente não tem até que aconteça. Bom, e eu vou contar toda a história desde o início. Dia 1º de junho de 2025 começa o processo de encerramento da loja do Coffee. Só interrompendo aqui, né? A gente já sabe que isso é furado, né? Franquia de café, né? Mas vamos dar o play aqui. Estamos encerrando aqui a loja. Aqui tá tudo já desmontado. Ajeitando tudo pra gente ir embora. Muito triste ver tudo assim agora, tudo desmontado. A loja que foi feita com muito investimento, com muito... com tudo. Eu vou adiantar aqui o vídeo, pessoal, que aparentemente ela tá falando sobre o fechamento, mostrando assim o vídeo, né? Mas vamos adiantar aqui para ver o que é que ela tá falando. Eles prometeram muito lucro, eles mostraram uma estrutura garantida, já pronta, e parecia tudo ser bem profissional. É por isso que a gente confiou. Vamos lá. Eu só vou interromper aqui, porque talvez você esteja a fim de abrir uma franquia, e esse vídeo pode ser para você e eu posso estar ali salvando, né? Cuidado com as promessas. Muita gente, às vezes, quando vai abrir uma franquia, a pessoa que quer vender a franquia, ela vai lhe prometer o fundos imundos. Ela vai começar a fazer primeiro um parâmetro, né? Dizendo que aqui passa tanto X de pessoas, se você vender 100 unidades por dia, você vai ter uma margem de lucro aí de no mínimo 20, 30%, você só precisa... Então, cuidado com muita especulação. O conselho que eu lhe dou é, antes de abrir uma franquia, procure outros franqueados, tá? E veja o que é que eles falam sobre a franquia. Procure uns 10 franqueados e veja o que é que ele fala. Pede os pontos negativos e os pontos positivos. E aí você vai ter um pouco de base sobre a franquia. Mas vamos acompanhar o vídeo aqui, prometo não interromper, tá? Esse vídeo aqui é uma visão de um cara que tem negócio e sabe como lidar nesses tipos de situações, porque já vieram me ofertar franquias, tá? E de fato eu nunca tive interesse nenhum e eu vou explicar o porquê no final do vídeo. Eles prometem e apresentam toda uma série de gráficos, de números, que parecem tão estruturado, tão profissional, que você não fica com dúvida nenhuma. E, inclusive, você continua vendo várias... Olha aí, lembra o que eu disse, pessoal? É to go, né? Vamos lá, né? Faturamento médio de R$40 mil eles estão prometendo, payback de 12 a 18 meses, né? Que é o retorno sobre o investimento, aí o payback, e uma lucratividade média de 20 a 30%. Aí ele já vem aqui pronto o porte um pouco maior, que seria o salão, né? Faturamento em média de 50 a 100 mil, né? Um payback de 12 a 18 meses e a mesma lucratividade. Aí ele já vem para o modelo híbrido, que eu acho que a pessoa aqui do vídeo vai explicar um pouco mais a fundo. Mas como eu disse, esses números aqui são apenas projeções. É muito difícil você acertar uma lucratividade média de um negócio inicial, tá? E vamos lá pro vídeo, eu prometo que eu não quero interromper, mas é muito importante esse vídeo, porque eu sei que às vezes no fundo da tela tem alguém que queira abrir uma franquia e ela tá iludida, ela tá apaixonada, ela quer abrir ali o negócio, né? Ela foi iludida porque ela às vezes nunca teve um negócio de fato
e aí acaba meio que achando que vai pegar o bolo pronto e é só fazer a entrega. Um profissional que você não fica com dúvida nenhuma. E, inclusive, você continua vendo várias franquias, só que você não sabe a realidade de cada uma. E a gente até tentou entrar em contato com pessoas das franquias, mas ninguém tem coragem para falar o que acontece, se eles são satisfeitos ou não. Porque no final você só é um cliente a mais e eles estão nadando e tentando respirar num momento bem difícil. Então a gente se apresentou, nós conhecemos a Go Coffee, estávamos tentando encontrar uma forma para abrir uma cafeteria no Brasil e entramos em contato com a Go Coffee e a Go Coffee apresentou um projeto que a gente com muito esforço podia começar a realizar, porque eles prometeram com um esforço e um gasto de 150 mil reais ter um ganho mensais de 30 a 70 mil por mês. Isso com todos os gráficos, planilha, tudo já organizado. Qualquer negócio que alguém lhe prometeu um retorno garantido, fuja. Se alguém chegar aí para você falar bem assim, no mínimo você vai ter 10% garantido, no mínimo. Qualquer pessoa que prometer isso, fuja. Existem negócios que, de fato, a gente faz uma probabilidade de dar 10% de garantia, né, de lucratividade, mas cuidado, fuja isso. Essas pessoas, você não merecem ser ouvida. Então a gente fez algumas contas, vamos investir tudo que a gente tem, aquilo que também a gente não tem, para enfrentar esse desafio. E depois, no tempo, né, do decorrer do menos do que um ano, a gente vai conseguir levantar esse dinheiro de novo. Imaginando e fazendo as nossas contas, nem na maior quantidade de 70 mil, porque o previsto para ganhar é de 30 a 70 mil por mês. A gente falou, não, vamos por o mais baixo, né? 70 mil seria muito. Vamos pensar em 30 mil. A gente investindo 150 mil, poderia ganhar 30 mil por mês. Então a gente tinha planejado de poder ganhar de novo esse dinheiro em 5 meses. Não, podia ser até... Pessoal, não tô rindo aqui da pessoa não, tá? Deixando bem claro, porque né, eu não sei de fato quem é a pessoa e ela tá sendo muito bem sincera e parabéns por expor isso, né? Porque muitas pessoas podem estar se evitando de entrar em furada por causa desse vídeo aqui, né? Mas eu vou explicar o porquê eu tô rindo. Mais, né? A gente imaginou que dentro de um padrão de um ano a gente poderia ganhar de novo esse dinheiro, mas não foi bem assim. Porque ao invés de gastar 150 mil para abrir a loja, o valor final chegou a ser o dobro. Todos os números da Go Coffee que eles apresentaram para nós não são números reais. Eles não são baseados em números que lojas reais fazem. Eles são todos imaginários. Eles se prometeram e falaram que ia fazer uma pesquisa de mercado para o lugar que a gente tinha escolhido para ser o lugar onde a gente ia abrir a nossa loja. E realmente o lugar era muito bom, só que a análise deles ainda dessa vez não foi bem feita. O lugar era bom, mas o custo de todos os produtos, de todos os insumos, ficou tão alto e tão alta a carga tributária que você nunca consegue comprar de novo os insumos com o ganho que vem. O produto fica muito caro pelas pessoas que querem consumir e muito barato, extremamente barato para a pessoa que precisa vender. Então você nunca chega no patamar desejado. O que não está incluído no planejamento real por abrir uma franquia da Go Coffee são obras, taxa, equipamentos extras, licenças e todos os imprevistos. Aqui nós vamos contar cada coisa que aconteceu. E quando você precisa de ajuda, quando você reclama por algo, não tem resposta. Vou fazer um exemplo. A gente tinha também que pagar uma taxa de marketing que no começo era R$350 mensais. Vou interromper porque eu quero dar uma dica crucial para você que está pensando em abrir qualquer negócio. Qualquer negócio. Você vai vir aqui, aí. Você vai colocar aqui no Google, vai colocar franquia da Cacau Show, reclame aqui. Você vai procurar relatos de pessoas para saber o que eles estão falando, tá? Olha, a da Cacau Show não tem nada aqui, né? Aqui, ó. Você vai procurar relatos de pessoas, o que é que elas estão falando e tentar entrar em contato com essas pessoas, fazer uma pesquisa de mercado de fato, pessoal. Isso é importantíssimo. Olhar site, olhar comentário, ver o que as pessoas estão falando, visitar outros tipos de franquia, sentar, fazer conta, ficar um dia todo, se até possível, você ficar um dia todo na franquia. Vamos supor que ela foi abrir a franquia de café. Eu iria fazer o quê? Eu iria em 2 franquias, uma eu ia entrar de manhã, 6 da manhã, só ia sair quando fechasse. Ia olhar a rotatividade, ver quantas pessoas entram, quantas pessoas saem. Iria fazer isso outro dia. Cara, é necessário fazer isso? Sim, você está investindo às vezes o dinheiro da sua vida em algo. Às vezes o cara ali, a esposa quer trabalhar, quer ocupar a mente, você está investindo em algo ali para a esposa. Então eu faria isso, tá? E no contrato estava escrito que esse valor não podia mudar por um ano. Depois do mês,
o valor ficou em R$ 400. Você reclama falando que não, no contrato não prevê um aumento. Eles começam a dar uma desculpa e se você não pagar, você não pode ter acesso aos insumos, porque eles bloqueiam o sistema. Você fica devendo sempre mais, você não pode colocar outros produtos para vender, outros insumos, só que isso é só uma das pequenas e múltiplas coisas que não estão funcionando. Aí você ainda está na empolgação, você já gastou R$ 200 mil, R$ 300 mil, o que é R$ 50? Você precisa vender. Você precisa que o negócio funcione. Aí você ainda tá naquela empolgação que quer deixar o negócio funcionar. Aí todo mundo fala, primeiro mês, segundo, primeiro ano, a loja não funciona. Aí você continua firme, trabalhando, acreditando no sonho. E quando você acordar do sonho, já é tarde demais. Hoje eu quero abrir meu coração com vocês sobre um sonho que eu tive há alguns anos atrás, mas agora, infelizmente, se tornou um pesadelo. Agora, amanhã, eu tô voltando pro Brasil. O negão também já vai embora. Tá vendo? Aí vocês estão lá. Cara, uma franquia dessa, o cara gastou 300, 500 mil ali, pelo que ele tá falando, né? Deve ter 60 metros quadrados no máximo, 50 metros quadrados. Né? Vamos acompanhar aqui. Pronto. É isso, não é escândalo pro cara. Eu tô aqui internado. Pelo jeito o vídeo é muito grande, então eu vou deixar a descrição do vídeo aqui no... eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição e eu vou pular algumas etapas para ver aqui, né, Abri uma cafeteria no Brasil e as coisas não foram como a gente pensava. Mas o que era para ser um recomeço, devagarinho foi se tornando uma decepção. Bom, a proposta era simples, abrir uma cafeteria no lugar mais movimentado da minha cidade, que é Santos. Era um café takeaway. A proposta era, não sei, acho que vocês conhecem mais ou menos Starbucks. A proposta é aquela. A gente imaginava que não ia ser fácil e por isso o James decidiu ficar muito tempo ali no Brasil sozinho. Não sei se alguns de vocês devem lembrar a quantidade de vídeos que saíram sobre a inauguração da Go Coffee, ele estando ali tentando conseguir tudo de melhor porque esse nosso projeto pudesse dar certo. E obviamente ele precisava ficar ali, ficou vários meses, né? 3 meses aproximadamente. Mas já no começo da abertura, a gente viu que as coisas não eram tão simples quanto a franquia estava imaginando e prometendo pra gente, né? Porque quando você faz as coisas junto com uma franquia, você imagina que vai ter muito suporte desde o começo até o fim. A única parte que ficava por nossa conta, ao final, era encontrar um lugar para abrir a cafeteria. Mas, na verdade, a franquia prometeu até ajudar para encontrar um lugar, para fazer uma avaliação do lugar sobre, sabe, todos aqueles números, né, que falam sobre se o lugar é bom, é promissor, para conseguir abrir, porque eles mesmos falavam, a gente não quer abrir em um lugar que não possa dar certo. Exato, faz todo existe um nome para isso, eles fazem todo um cálculo matemático ali da densidade, da onde é, e eles dizem que... Fluxo de passagem. Fluxo de passagem, e aí eles dizem se é bom ou não. Existe um nome para isso, mas agora eu esqueci. Então a gente... Estudo de mercado, né? É um famoso MVP, né? A gente era muito confiante, porque não era só nós, Na verdade, o MVP é colocar o negócio para rodar com o mínimo viável, né? Mas o estudo de mercado aí seria um estudo de mercado, na verdade, né? O MVP é você abrir um negócio com o mínimo viável até ver onde vale a pena você, de fato, investir seu capital ali, né? Para começar esse novo empreendimento. A gente tinha o respaldo, ou pelo menos nós imaginamos, de uma franquia. Porque quando você paga pelo nome, não é só o nome que você está usando, é o respaldo também que você compra. Você já quer tudo, eles já erraram, então você está comprando o seu não erro. Então eles já sabem tudo aquilo que funciona, aquilo que não funciona, o que o cliente gosta, o que o cliente não gosta. E é isso que a gente compra quando compra uma franquia, né? E na verdade se revelou tudo ao contrário. Então, o primeiro passo, o James foi lá no Brasil para conseguir encontrar um lugar para abrir a loja. Foi junto com o suporte de um amigo. O amigo encontrou um lugar, mas para fechar o contrato, o James decidiu ir até São Paulo, Santos. Daí é que foi assim, já a minha primeira experiência negativa, né? Eu tive lá por um mês e ele ficou, parece que meio que fugindo, meio que esquivando. O local fazia parte aqui do Shopping do Gonzaga, agora... Até a gente tem que ver como é que vai ficar aqui a placa, né? Porque tá invadindo um pouco aqui. Ali tem o Banco do Brasil, ali tem um outro Banco Santander, ali o Itaú Personal. Detalhe, um ponto muito bom, né? Um ponto movimentado. E então, essa falsa sensação de que vai dar certo, pelo fato de ter muitas pessoas movimentando, é uma sensação absurda, né? Ali tem um hotel enorme, lá é a Praça da Independência e ali atrás é a praia. Depois do nada, ele estava nos Estados Unidos. Eu mandava mensagem, não respondia, aí veio uma mensagem automática dizendo que estava nos Estados Unidos e voltava só daqui um mês. Aí eu tive que estender ainda a minha estadia no Brasil, deixando de trabalhar aqui, né, ficando longe da família, e gastando com isso R$20 mil com essa
E no começo, o valor do aluguel, quando a gente foi olhar, né, na imobiliária, era R$6.000. Quando o cara voltou e ficou sabendo que o James trabalhava na Itália, o aluguel pulou por 7.000. Sabe o que é, Sol? Eu também, é assim, agora eu aprendi, né? Geralmente no mundo dos negócios, as pessoas, se você for afoito, elas percebem isso e aí elas começam a pedir o que elas querem, porque elas veem que você está disposto a pagar qualquer preço. Então o meu primeiro vacilo já foi ali, demonstrar que eu queria muito aquele lugar. E foi isso. Mais um mês lá, 20 mil. Fica a lição, né? Coloca aí, demonstrar muito que você quer o lugar, que você está disposto a querer, então custa o que custar. Então isso é o grande erro do empreendedorismo, tá? Isso já aconteceu comigo também e ficou de lição. Onde eu moro aqui, quando eu peço um orçamento, eu não digo onde é que eu moro. Quando eu falo onde é que eu moro, os caras querem cobrar um valor bem superior, porque é um bairro um pouco mais nobre, né? Reais já de dano e ele ainda aumentou o aluguel. Bom, então a própria GoCoffee, ela me sugeriu que eu contratasse uma mediadora, é uma plataforma, é uma startup, não? E o que acontece? De repente o empreiteiro ele fica com medo que faça a obra, você não pague, e eu fico com medo de pagar e ele não fazer a obra. Então tem essa startup, que é uma mediadora, ela fica entre nós dois, eu deposito todo o dinheiro lá dentro, eles sabem que o dinheiro tá lá, mas o dinheiro vai ser liberado só a partir do momento que eu der o cheque. O que é o cheque? Pintura? Cheque. Azulejo, cheque. Luminária, cheque. Então eu vou dando um cheque e vai liberando dinheiro para eles. Então eu sou tranquilo, porque vai liberar só a partir do momento que eu der o ok, que o trabalho está pronto. E eles sabem que o dinheiro está lá e que não tem mais como eu pegar de volta o dinheiro, porque o dinheiro é deles agora. Bom, o que aconteceu? Que esse amigo, eu já vou contar a história desse amigo, mas vamos pular essa parte e vamos passar um pouco para frente. Eu tenho um amigo que estava cuidando disso e ele dava o cheque, só que ele chegava lá tipo 9 horas da noite, ele tinha o trabalho dele, chegava lá tudo escuro, não olhava direito e pintura. Boa, legal. Azulejo, bom, tá legal. Batente da porta, bom, tá legal. E, na verdade, ele deu muito cheque, deu muita autorização, muito ok, vamos colocar assim, de coisas que estavam feitas mal, mas muito mal. Desde a elétrica até o sistema de encanamento, a pintura, o batente da porta tava torto, tava tudo horrível. Ó, esses detalhezinhos aqui, horrível. Vamos fazer um pouco aí a análise da situação. Aqui, eu não vejo nem perto de abrir, ainda falta muito retoque. Trabalhar com pintura na sujeira não dá certo, tudo ainda sem acabamento, nada. Aqui botaram uma coisa que eu posso chamar no mínimo de vergonhosa, né? Vergonhosa. Eles botaram uma dobradiça que ela parece que foi feita com um pedaço de latinha de cerveja, sei lá, mas um material muito, muito vagabundo que ele já quebrou. Aqui o banheiro ele não tem uma luz para acender ou apagar, então vai ter que botar um sensor, ok. Mas aonde está o fio do sensor? Então vai ter que provavelmente cortar de novo o fogo. A água ainda está minando, não se sabe de onde. Aqui a gente achou um cano que tinha que apertar, apertou mais um pouquinho e ainda está vazando. Ainda tem a cerâmica aqui que está rachada, que vai trocar, mas mesmo assim o chão ele está todo irregular. Então os freezers aqui a gente vai ter que botar cálcio em todos eles porque está tudo torto. O quadro elétrico eu ainda não testei, espero que esteja funcionando normal. Acabamento aqui ainda não tem, tá vendo? Sem falar que as tomadas elas estão tortas. Olha essa aqui, por exemplo, como ela está muito torta. Eu tô deixando o telefone retinho, ó. Essa aqui é a visão que eu tenho da tomada. Tô completamente torta. Olha isso aqui, eu não sei se dá pra ver como eu vejo, mas eu vejo um serviço muito porco. Olha isso aqui. Isso não vai passar. Isso não tem como passar, tá? Tá extremamente feito mal. Cara, eu olhando assim de rapidamente a quantidade de grana que o cara colocou aí aqui nesse negócio e olhando assim a avenida, o que eu faria um estudo de mercado para colocar aí, né? Eu mesmo estudando o produto, estudando tudo que tem que estudar sobre o produto que eu iria colocar. Eu escolheria uma pizzaria, né, fazendo um estudo de mercado, só para o iFood, só delivery ou retirada, né? Porque o online, ele consegue abranger uma quantidade gigante de pessoas, né? Você vai conseguir abranger o máximo possível. Já em um espaço físico que a pessoa vai sair da sua residência para vir tomar um café, principalmente com a inflação do jeito que está o Brasil, e as pessoas procurando economizar, tomando café em casa, evitando gastar na rua, é fato que não vai dar certo, tá? Me desculpe a palavra, mas é fato. Mal. Aqui tá um pouco fora também de alinhamento. Essa pia aqui não é essa do escopo, tá? É uma pia de bar de estrada, eu acho que é isso. Até a tampa da privada eu acho que não vai durar um mês. Qualidade bem ruim mesmo. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui recebido com um soco na cara de uma latrina, do vaso sanitário, jogando tudo pra fora o que foi jogado pra dentro. Aquela coisa que bem... É normal, meu irmão. Isso aí é problemas de obras. Todo mundo que se intrometer em obras vai ter esse problema, tá? Fedida, né? Vamos colocar assim. Não era pra mim estar rindo, era pra mim estar chorando, mas é isso. Então o dinheiro ficou meio que preso na plataforma e para liberar o dinheiro, conseguir o trabalho ser feito de forma correta, foi preciso contratar uma advogada. Tinha muita coisa que estava feito mal e eu fui lá e disse, não, isso aqui não... Desde a marcenaria, gente, tudo estava feito mal, tudo. Desde a marcenaria, o sistema de iluminação, o quadro elétrico, qualquer coisa que vocês pensarem. E aí tive uma amiga de infância do James que ofereceu seu conhecimento com as leis para ajudar a escrever essa carta. E ela ajudou, mandou, só que ela só ajudou
a colocar as coisas de forma mais profissional. Parênteses, esse amigo já tinha liberado 90 mil dos 100 mil que estava lá. Ele já tinha liberado. Eu queria recuperar 10 mil. 10 mil. E foi por isso que eu chamei essa minha amiga, pedi essa consultoria Ela com ela. ofereceu sua ajuda quando você contou a história, na Exato. verdade. Ela falou que poderia me ajudar, tal, como é uma pessoa que eu conheço desde que eu tinha 8 anos. Cara, isso aí eu já sei até onde é que vai dar, né? Ele pediu ajuda, pelo que eu sei aí, né? Pelo que eu tô vendo aqui. E a pessoa depois meteu a perna nele. Essa aí é... Evite pedir ajuda a terceiros, tá? Pague pelo serviço. Essa é a melhor lição, porque você pagando você consegue cobrar. Mas vamos acompanhar. Acredito já de fato que seja anos de idade, o pai dela é melhor amigo do meu pai. Eu nunca imaginei que ela ia me cobrar alguma coisa pra fazer isso, mesmo porque... Tu podia até imaginar, só que ela não falou sobre valor. Ela falou em qualidade de amiga, como amiga, te ajudar a entender algumas coisas para escrever. É o papel. Não é que você não imaginou, é o que ela falou. É o que as pessoas falam, deixa as pessoas imaginar uma coisa ou outra. Exato. Quando você quer trabalhar, você já fala direto qual é seu valor, Então, né? em conclusão da história, ela redigiu essa carta e falou, você manda pra ele com o seu nome, eu não vou nem assinar. Eu peguei essa carta, simplesmente copiei, joguei no meu e-mail e joguei pra eles. E eles, no giro de uma semana, eles me devolveram esses 10 mil reais. Passou, acho que mais um mês, né, Sol? Sim. Nunca, nunca na sua vida queira fazer nada de graça ou não aceite qualquer coisa, tá? Deixar para chamar um amigo ou um vizinho para fazer uma ajuda de graça. Nunca aceite isso. Isso é a maior dica de um empreendedor, tá? Ele nunca vai querer fazer nada de graça, porque uma hora vai ter um preço. E, consequentemente, se ela desse tudo certo aí, poderia... vou lá tomar um café. O cara ia ficar sem jeito de cobrar o café. Às vezes a pessoa leva um amigo, um vizinho, aí toma um café e fica sem jeito de cobrar. Então, nunca faça nada de graça para que você consiga cobrar. Porque senão, se você pede um serviço a alguém, ela faz de graça... Quando ela tiver a oportunidade, ela vai montar em você. E para sair de uma montada dessa é difícil. Depois desse um mês, ela falou, James, tá aqui a conta. E vocês, pasmem, sabe quanto que era a conta? O mesmo valor que foi liberado. 10 mil reais. E que era liberado até para concluir a obra. Não era um dinheiro que estava sobrando de nada. Era sempre um dinheiro para concluir a obra. Então, praticamente, ela queria o dinheiro que eu tava recuperando da obra mal feita. Que eles deixaram muita coisa lá, não fizeram e tal. E eu falei, pô, mas acho que isso não é justo. Eu vou te dar... Ela botou várias horas lá de trabalho de OAB, né, de negócio de advogado, tabela de preço. E eu achei que era justo, falando com uma outra advogada, que 2 mil reais era mais do que suficiente para isso. Uma sorte de presente para uma amiga que ofereceu ajuda gratuita. Exato. Aí eu dei esses 2 mil reais para ela. Conclusão, me jogou na justiça. Olha só a loucura. Agora vamos voltar um Não existe almoço grátis, bebê. pouquinho para trás, que eu tinha falado para vocês, só pra gente não perder o fio da meada. Como é que começou? Como é que foi a ideia de abrir a Gocoff no Brasil? A ideia foi que eu queria criar uma conexão com o Brasil, porque eu já tô há 22 anos fora, 20 anos na época, né? E eu queria criar uma conexão pros meus filhos, ter uma desculpa para ir no Brasil, pros meus filhos aprender português, passar os 3 meses que eles têm de férias aqui no Brasil, na praia, ter mais contato com meu pai, com a minha irmã. Essa era a minha ideia de negócio, para abrir o negócio. Tinha um amigo que estava voltando de Portugal, ele não estava num bom período, e eu falei para ele, por que eu não abro esse negócio, te dou 5%, e você toma conta da loja pra mim? Esse foi o combinado. Conclusão, eu comecei a brigar com a franquia, mas comecei a brigar pesantemente. Ele começou a ficar com medo e começou a se voltar contra mim. Nessa que ele se voltou contra mim, eu falei, pô, se as coisas estão assim, eu acho que amigo não pergunta quem tá errado. Amigo chega na voadora. É assim que eu cresci. E ele não fez isso, então eu falei, então a gente tá começando errado e isso vai dar muito errado lá na frente. Eu falei assim, ó, se em qualquer momento esse negócio atrapalhar a nossa amizade, eu vou desfazer. E foi o que eu fiz. Eu senti que isso ia atrapalhar a nossa amizade e eu tirei ele. E a partir desse momento, aconteceu tudo isso que eu te falei, que eu falei pra vocês. É só pra contextualizar, né? Sim, porque com certeza muitas pessoas vão perguntar por que abrir um negócio no Brasil. Exato. Quando a gente está tão longe, quilômetros e quilômetros. Mas Cara, você abrir um negócio no Brasil, você tem que ser muito corajoso, muito, muito corajoso. E você abrir um negócio sem estudar o negócio, sem entender de nada, aí você tem que ser louco. É você pedir para queimar dinheiro, porque no Brasil é uma burocracia absurda, né? Inúmeras leis que deixam o cara maluco, então você tem que aguentar pancada. Só que aí, pelo que eu entendi, é o seguinte, tá? Eu não tô questionando a situação do cara aí, do rapaz, parabéns mais uma vez pelo vídeo, mas você pegar e achar que vai ter um retorno garantido, isso aí foi a grande furada dele. Ele achou que iria ter um retorno garantido, colocou uma venda nos olhos, foi iludido pelas pessoas que vendem a franquia, que de fato eu vejo que há uma ilusão, porque não iria ter inúmeras franquias em shoppings que você vê assim, e você senta na calculadora e você diz a conta não bate. Tem umas franquias que eu não vou citar nome, mas que eu vejo no shopping, e é nitidamente que a conta não bate. Muitas das pessoas, a primeira coisa que ela vem na cabeça de falar é que é lavagem de dinheiro, né? Mas a conta não bate de forma nenhuma, então sinto muito lhe informar, meu amigo, antes de abrir um negócio, por experiência própria, estude muito, no mínimo 2 meses.
não é cair no papo da pessoa e investir e pronto não, tá? Quem quer vender, ela vai vender da melhor forma possível a franquia, né? Quando você tem uma raiz em um lugar, quando é sua casa ali, você sente e quer criar uma conexão mais forte, tudo faz um sentido diferente. Exato. Eu era para ter aberto uma outra escola aqui de jiu-jitsu, que é o que a gente trabalha aqui, mas eu decidi de abrir lá no Brasil, mesmo porque minha irmã ia trabalhar, tá? Eu queria criar uma conexão maior. E meu pai, eu trouxe meu pai ali para aquela cidade, ele estava numa outra cidade, já estava ali, ele estava já no sofá o dia inteiro vendo televisão, falei, não, você vai acordar, vai lá tomar café e tal. Eu queria movimentar, né? Mas no final não foi como eu pensava. Eu acho que um dos erros é há muita empatia, há muita, não sei, humanidade em italiano. Humanidade? Do James, em mexer, misturar amizade, humanidade, empatia. Sinto lhe falar, minha amiguinha, brasileiro não tem isso com ninguém não. Ou é tudo ou é nada. Brasileiro é assim. Brasileiro não tem pena mesmo não. Ele não quer saber não. Pode ter certeza, né? Pelo que eu vi você é italiano aí, então brasileiro ele não quer saber não. Não importa. Não, ele quer lhe enrabar, essa é a realidade. Brasileiro é assim. Com negócios. Quando você tem negócios, você não pode misturar tudo isso. Porque a intenção é muito boa, mas isso foi um grande erro. Porque, por exemplo, ele ficou sempre com o mesmo contador, mas já tinha acontecido mais um erro. Ele errou na abertura do tipo de negócio. Eu falei pro James, vamos trocar esse contador. Mas ele não quis. É a categoria, né, Sol? Ele errou a categoria. Ele tinha que me categorizar no simples, me categorizou em uma coisa de um empresário italiano, não brasileiro, que investia no Brasil. E isso me levou minhas contas perante o governo lá para cima. Quando o James nem cidadania italiana tem. Exato. Então tinha como fazer isso. Mas foram vários erros um atrás do outro de tudo o sistema. Então parece que... Para você ver, e eu acredito que o maior erro aí você já vê que a franquia é meio furada, né? Porque se fosse uma franquia ponta firme, ela teria que indicar a contabilidade para quem fazer contabilidade, para até não acabar caindo em escândalo, né? Ela tem que fazer um estudo muito forte de mercado, porque às vezes o cara trabalha com coisas erradas aí, né, que eu não vou citar os nomes, e o que é que ele faz? Ah, vou abrir uma franquia. Então a franquia pode sujar o nome dela, a marca dela, sendo envolvida em esquema criminoso. Então ela deveria fazer uma varredura na vida da pessoa. Uma franquia boa, ela faz uma varredura na vida da pessoa para depois ver se a pessoa está apta a entrar na franquia dela. Ela não abre as portas simplesmente. Esse é o maior gatilho que eu dei nesse vídeo aí, tá? Se você vê a franquia querendo abrir as portas para você sem fazer uma varredura nas suas contas, no seu financeiro, saber de onde é a origem do seu dinheiro, ela só vai abrir as portas para você, pode ter certeza que é furada. Por quê? Porque se eu tenho um dinheiro ilícito e quero lavar ali numa franquia, de uma certa forma, aí posso envolver o nome da franquia em escândalos, né, e danificar o nome da marca, eles não estão nem ligando para isso. Então, ou seja, se você tentar abrir uma franquia aí da Academia Smart, você vai ver que eles fazem uma varredura na sua vida. Nada ia dar certo, mas não tinha mais como voltar por trás. O negócio estava indo para frente, móveis, todas as coisas encomendadas chegando e tudo continuando a dar errado. Até quando era o dia para chegar a mercadoria, que iam chegar todos os insumos, ainda estavam atrasando as geladeiras. Então a gente acabou perdendo um monte de insumos porque a geladeira, a gente até que tentou comprar usada. No entanto que estava acontecendo o atraso do frete do... Vamos explicar isso melhor só. Ó, você tem 25 mil reais de insumos como o primeiro pedido para a franqueadora, tá? Então eu pedi esses 25 mil reais e era para chegar todos os insumos para a abertura do comércio. Só que quando chegou, os nossos freezers não tinham chegado ainda, não tinham chego. O que aconteceu? Vamos ter que mandar para casa de amigos. Eu procurei freezer velho para comprar, porque eu já estava chegando os novos. Eu falei, vou ter que comprar um outro freezer, não vou perder tudo. Aí esse amigo meu jogou para vários lugares, para várias casas de amigos, inclusive a sua casa, e muita coisa estragou, muita coisa se perdeu. E quando a gente abriu a loja, já devia ter um prejuízo de 10 mil reais só de insumo que tinha perdido. Chama pronto, porque a caixa de gordura servia tanto para privada quanto para pia. Eu vou adiantar o vídeo. O que ele fez? Pessoal, Ele ligou, em vez de ligar... eu acho que eu vou ficar por aqui. Vai 4.230. 4.230 é o preço do trabalho. Eu dou dizendo que... Deixa eu ver aqui, viu? Acho que eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Gentilmente, ela estava numa outra cidade e ela veio e falou, vou ficar aqui então uma semana te ajudando, né? Porque gastavam muito insumo. Eles acabavam comendo o insumo o dia inteiro. Pessoal, eu vou ficar por aqui nesse vídeo, tá? Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Se inscreve aqui no meu canal, né? Eu acho que eu dei algumas dicas aí, né? E vou mostrar mais vídeos aí porque é furado investir em franquia, tá? E vou explicar em diversos fatores, números e etc., né, sobre estudo de mercado. Se você gosta de ver as novidades, acompanhar, tá atento, né?
o erro que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer outra pessoa, até comigo, mas de fato eu quero abrir os seus olhos para que não aconteça com você, né? E também não aconteça comigo, porque o que tem de golpe é golpe atrás de golpe. Eu vou dar aqui um gostei, né? Já dei, mas é isso, eu vou deixar o vídeo aí na descrição, tá?